pessoal, então hoje nós vamos então estar abordando mais um ensaio não destrutivo que é muitíssimo aplicado na indústria, né, que é o ensaio por partículas magnéticas, né? Aqui já nessa figurinha inicial aqui, vocês veem como que essas descontinuidades são enxergadas aqui, ó, com o ensaio por partícula magnética. Então fica muito nítido as descontinuidades aí, os problemas que a peça pode ter. E aqui são as várias técnicas, é isso que a gente vai ver nesse ensaio aqui, ó. É bastante assunto, né, pessoal? Então eu vou dar bastante detalhes para vocês, né? Ele é um ensaio um pouco mais intrincado que o ensaio por líquido penetrante, o ensaio por líquido penetrante é muito simples, né? Partícula magnética tem alguns detalhes a mais, né? Mas ele é bastante eficaz e em alguns aspectos mais interessante que o ensaio por líquido penetrante. A gente vai ver isso no detalhe, tá? Mas então por isso que eu para não ficar muito extenso, muito pesado, eu vou dividir o assunto em dois, né? Então nessa aula de hoje eu vou começar a explorar com vocês isso aqui. Vamos falar sobre finalidades dos ensaios, o conceito físico que está por trás desse ensaio, né? Entendendo o conceito físico, vocês vão entender bastante dos porquês das técnicas de ensaio por partícula magnética, tá? Então essa conceituação é importante. E vamos falar também sobre os princípios de ensaio, né? Até chegar no final, vamos falar das limitações, né? Vantagens e limitações desse ensaio de partícula magnética, né? Então, começando com as finalidades, né? Então, como eu comentei com vocês anteriormente, cada ensaio vai ter uma aplicação específica, né? O ensaio por partículas magnéticas ele é excelente para localizar descontinuidades superficiais e subsuperficiais dos materiais ferromagnéticos. Quer dizer, não é todo material que o ensaio de partículas magnéticas pode ser realizado, né? E a gente vai entrar um pouco mais no conceito, né, do que é material ferromagnético, né? Então, comparando com o líquido penetrante já desde cara, a gente percebe que o partícula magnética consegue identificar defeitos subsuperficiais, coisa que o líquido penetrante não consegue, tá? Os dois são bons para identificar também defeitos superficiais, que afloram a superfície da peça, né? Uma particularidade importante desse ensaio é que ele só serve para alguns tipos de materiais, né? E materiais ferromagnéticos, né, já apresentando uma conceituação rápida para vocês, né, são algumas substâncias que são encontradas na natureza, né, que quando elas são colocadas na presença de um campo magnético, né, elas se imantam fortemente, né? Então, exemplo desse tipo de materiais é o ferro, níquel, cobalto, né? Então são materiais que, se eu aproximo de um campo magnético, um ímã, por exemplo, eles se magnetizam fortemente, né? E ficam atraídos pelos campos magnéticos. A gente vai ver como é que isso aí funciona, tá? Nem todo material tem essa propriedade, né? Alguns materiais você aproxima o ímã e não acontece nada, né? Alguns são pouco atraídos e alguns não são atraídos de jeito nenhum, né? A gente pode citar como exemplo aí o aço inoxidável, né, que é pouco atraído, né? Às vezes não dá nem para perceber, e alguns outros materiais, por exemplo, polímeros, né, que não são atraídos de jeito nenhum por um ímã. A gente vai ver isso mais em detalhe. Então, para lembrar dessa figurinha que eu vou estar sempre apresentando para vocês, né, líquido penetrante ele serve para descontinuidade superficial, ou seja, que aflora a superfície da peça. Partícula magnética, ele abrange os dois, né, tanto superficial como subsuperficial, ou seja, um pouco abaixo da superfície, até 12 milímetros de profundidade. E os demais ensaios, a gente vai ver posteriormente, eles servem para outras utilidades aí, né? Então vamos começar então do conceito, né? Qual que é o fundamento do ensaio por partículas magnéticas? A gente viu que o líquido penetrante, o conceito físico dele é a capilaridade dos fluidos, né? Esse daqui é o magnetismo,
Né? O magnetismo é a propriedade física que norteia aí os processos de execução do ensaio por partícula magnética. Isso vocês devem, eu não sei se vocês já viram isso na física, né? Isso é uma disciplina que normalmente é dada no segundo grau, né? Então, magnetismo é a denominação associada ao conjunto de fenômenos que estão relacionados à atração ou repulsão, né, de alguns materiais. Então, essa é uma conceituação bem simplificada do que é o magnetismo, né? Esses materiais, né, que promovem esse fenômeno são chamados os ímãs. Né? E materiais ferromagnéticos são aqueles que vão ser atraídos ou repulsos, né? Ou vão ter a repulsão em função desse fenômeno do magnetismo aí. Né? A gente vai ver, não existe um tipo só de ímã. A gente pode classificar como ímã permanente, né? Ou ímã induzido. Né? Então, a diferença é que os ímãs permanentes, eles ou são encontrados na natureza, são naturais, né? Ou podem ser fabricados, artificiais. Mas eles jamais perdem a propriedade do magnetismo. Né? Então, por isso o nome já diz, né? Ímãs permanentes. Já os ímãs induzidos, né? Eles produzem um campo magnético a partir de uma outra propriedade física, que é a indução de campo magnético a partir de corrente elétrica. Né? Então é interessante, né? A corrente elétrica, ela sozinha, por passar num fio, por exemplo, ela cria um campo magnético induzido. Né? E vale a pena a gente ver, explorar um pouquinho como é que isso acontece, né? Que nós vamos fazer logo mais. Então esse fenômeno do magnetismo, né? Ele cria, né, uma região do espaço chamada campo magnético. Né? Então, na física convencional, né, a gente estuda aí a questão do campo magnético. Né? Depois a gente vai ver, né, a gente não vai ver isso em mais detalhe do que isso, né, mas é só para vocês terem uma ideia, a física é um campo do conhecimento que ele evolui dia a dia. Né? Então, quando a gente começa a falar sobre a física relativística, né? E outras teorias da física, a gente percebe que começa a variar um pouquinho e mudar um pouquinho os conceitos. Né? Então, isso aqui é a física tradicional, né? Em que campo magnético é uma região do espaço em que o corpo sofre uma indução de forças magnéticas pela presença de outro corpo que o atrai. Né? Então aqui eu botei uma figurinha que está relacionada a isso. Né? Quer dizer, o Sol, né, ele cria esse campo magnético, por isso que os planetas orbitam em torno das estrelas ali. Né? Em função do campo magnético, né, que é criado por forças nucleares que agem dentro dos astros ali, né, que acabam provocando, em função das correntes elétricas gigantescas que são geradas aí no interior das estrelas, elas acabam induzindo o campo magnético que atrai aí os corpos celestes ali. Né. Então a principal característica, né, de um objeto que provoca essa interação magnética, ou seja, os ímãs, né, são os polos magnéticos. Então existem algumas regiões que circundam o ímã, né, que elas possuem uma maior propriedade de atração dos corpos do que outras regiões. Né? Essas regiões que têm uma característica de forte atração são chamadas de polos magnéticos. Né? Então no ímã sempre tem o polo norte e o polo sul, né? Por convenção ali, né? Que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, na Terra. Né? Na Terra a gente tem o polo norte e o polo sul. Nas regiões polares são as regiões em que esse fenômeno de atração ou repulsão são mais sentidos. Tá? Então todo ímã, isso é uma propriedade, todo ímã ele tem polos. Polo norte e polo sul por convenção. Né? E em todo o espaço tridimensional, né, que envolve o ímã, né, que tem o seu polo norte e sul, ele é formado, né, por campos magnéticos que produzem forças com magnitudes diferentes dependendo da região do espaço que eu esteja.
né? Então, nessa região, próximo aos polos, é a área que eu tenho a maior indução de forças nessas regiões. E aqui um pouco menos, né? Essa distribuição no espaço, né, da variação dessa força, né, vamos dizer assim, que é criada, é chamado de campo magnético, né? E essas linhas, elas formam as chamadas linhas de indução ou linhas de fluxo. Tá? Então, em volta do ímã aqui, ó, eu tenho linhas de fluxo, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como é que essas linhas de fluxo acabam interagindo com os corpos para criar forças de atração ou repulsão, sempre que um corpo está dentro, né, sob a interação dessas linhas de indução aqui. Ó. Tá? Vocês estão lembrados disso da física ou não? Uma leve lembrança? Ou nenhuma? Ou total? Bem pouco. Bem pouco, né? Então assim, gente, eu tô falando bem simplificadamente, né? Mas das coisas que a gente vai usar efetivamente, tá? Então essa questão das linhas de indução ou linhas de fluxo, elas são bastante importantes e a gente vai ver como isso influencia no ensaio por partículas magnéticas, tá? Se quiserem fazer algum comentário, fazer alguma questão, é só falar no microfone, tá bom? Eu trouxe aqui um videozinho, né, de um xará meu, que é o Iberê Tenório, não sei se vocês já viram, do Manual do Mundo, que ele tem uma explicação bem interessante, bem simples do que é as linhas de indução. Ele mostra. Hoje eu vou te mostrar um jeito absurdamente incrível de enxergar uma coisa que é invisível. Você vai ver um campo magnético. Antes de qualquer coisa, que lasqueira que é essa de campo magnético? Não é um campo de futebol cheio de imã embaixo, não. Campo magnético é uma região do espaço onde está atuando um ímã, onde se você colocar alguma coisa, ela pode ser atraída ou repelida por um ímã. Um dos melhores medidores de campo magnético que a gente tem é a bússola. Ela consegue ver o campo magnético da Terra, ela indica que a Terra é um ímã gigante. É óbvio que o campo magnético a gente não consegue ver. E aí as pessoas representam o campo magnético com algumas linhas, igual esse desenho que você está vendo aí do lado. Essas linhas é como se a gente colocasse várias bússolas em volta do ímã e essas bússolas iam acompanhar o desenho dessa linha. Não tá entendendo? Eu vou fazer, ó. Coloquei um super ímã aqui e 7 bússolas em volta dele. Então vamos imaginar que a setinha da bússola seja a frente de um carro e o S seja a traseira. Então a gente tem um carro que tá andando nessa direção, aqui tem um carro andando para lá, um carro andando para lá, um carro andando para lá, até que ele volta na mesma direção desse aqui. Se a gente fosse desenhar a estrada que esses carros estão percorrendo, a gente ia desenhar uma estrada mais ou menos assim. Então essa aqui seria uma linha do campo magnético. Só por curiosidade, olha só que legal o que acontece se você inverter o ímã. Então agora, se você olhar de novo o desenho do campo magnético de um ímã, você já começa a entender como ele funciona. Outra coisa desse desenho é que quanto mais próximas estiverem as linhas, mais intenso é o campo magnético ali. É óbvio que elas estão mais próximas, perto dos polos do ímã. E antigamente existia uma experiência muito comum, antigamente não, até hoje, uma experiência bem simples que os professores faziam para mostrar o campo magnético usando pó de ferro, olha só. Vou prender o ímã embaixo de um vidro, colocar uma folha de sulfite em cima e começar a jogar pó de ferro. Você vai ver que ele começa a se organizar de um jeito bem específico. A gente consegue ver certinho aqui, ó, essas linhas, elas estão muito parecidas com aquela que eu acabei de desenhar com as bússolas. Aqui nos polos dos ímãs está muito concentrado, a gente vê muita linha e conforme vai saindo, vai tendo menos linhas. Será que acontece se eu girar o ímã lá embaixo e bagunçar um pouquinho essas linhas? A experiência do pó de ferro é bonitinha, mas a partir de agora ela vai ficar no passado. Porque hoje eu vou mostrar para vocês um jeito totalmente diferente de ver essas linhas do campo magnético. São basicamente 5 ingredientes.
um tiquico de ferro fluido. Aquele negócio é quase impossível de arrumar, mas eu descobri que dá para comprar no site da China e não é muito caro não. Acho que vale a pena, hein? Vai precisar também de um pouco de óleo mineral dessa marca que eu tampei, mas você sabe que isso aqui é WD-40, não tô fazendo propaganda porque é o único que dá para usar. Uma fita de LED, essa aqui é verde por coincidência por causa daquela espada que a gente fez com o Jovem Nerd e era o que eu tinha aqui. E 2 pedaços de vidro. Eu tô usando aqui um aquário porque eu não tinha o segundo pedaço de vidro e o aquário também facilita porque a gente consegue colocar coisas embaixo. Vou começar ordenhando aqui o spray de óleo mineral. Depois eu vou pingar 45 gotas dele nesse vidro de relógio. Em seguida 15 gotas do ferro fluido, uma proporção de 3:1. Aí eu tenho que mexer bem para misturar os dois. E eu vou derramar isso no primeiro vidro e depois colocar outro vidro em cima. Formou um sanduíche de vidro como se o ferro fluido fosse o recheio. Ele se espalha sozinho, é bem fácil de fazer. O problema é que enche de bolhas e eu preciso tirar essas bolhas do recheio do sanduíche. Isso é chato pra caramba. Saíram quase todas as bolhas, eu coloquei aqui embaixo pra gente poder gravar direitinho o que vai acontecer. E agora é só ligar o LED, botar o ímã em cima e apagar a luz. Olha que louco passar o dedo nos LEDs. Uma coisa importante aqui é que a gente só vê as linhas do campo magnético mesmo se o LED estiver a 90 graus da linha que se forma entre o norte e o sul do ímã. Se a gente colocar o ímã em outra posição, aparecem umas linhas que não são exatamente as linhas do campo magnético. Mas ainda dá pra gente brincar um pouquinho de efeitos especiais com esse negócio aqui. Agora, ignorando as linhas do campo magnético, pensando só no efeito visual. Vai, se você nunca tinha visto um campo magnético assim na sua frente, vale um joinha nesse vídeo, hein? Se você não é inscrito ainda no Manual do Mundo, clica no botão inscrever-se aí embaixo e no sininho para ser avisado. Beleza, pessoal. Deu para visualizar, né? Bem interessante aí, bem ilustrativo, né? Beleza, gente, né? Outra coisa, lembra que eu falei para vocês que existem os ímãs naturais e os ímãs induzidos, né? Então olha só que interessante, gente. Em 1820, né, um físico dinamarquês, o Hans Ørsted, ele descobriu que uma passagem de corrente elétrica por um fio, né, como está mostrado aqui nessa figura, né, produzia um campo magnético em volta desse fio. Né? E interessante, ele colocou isso até numa equação matemática. Ele mediu isso, né, a intensidade desse campo magnético, e ele percebeu que a intensidade do campo magnético era proporcional ao valor da corrente elétrica aplicada. Né? Aí ele criou aí as leis de Ørsted, né, que são conhecidas ali, ó, que estão relacionadas à indução de campo magnético. Então, além dos ímãs permanentes, né, que são aqueles encontrados na natureza, ou eu posso até fabricar, induzir, né, um campo, um ímã permanente, né, eu posso fabricar um ímã permanente. Existem também os ímãs induzidos, né, a partir de uma corrente elétrica que passa por um fio. Eu não sei se vocês já viram em algumas empresas a ponte, a talha, né, a ponte rolante, ela pode ter um ímã induzido, né? Quem trabalhou já entrou numa siderúrgica, uma maciaria, por exemplo, o pessoal usa muito isso, né? Um ímã induzido, né? E aí eles fazem passar corrente elétrica nesse pedaço de metal e ele acaba atraindo a sucata, né? Que eles querem suspender, né? É bem interessante. Existe uma regra prática, né, para você saber as direções, né, relativas entre a corrente elétrica que passa, o campo magnético, né, que essa corrente elétrica induz, e a força que qualquer corpo que esteja sujeito a esse campo magnético, que direção que ela tem.
né? A gente fala que é a regra da mão direita, como mostra essa figurinha aqui, ó. Tá? Então, se eu colocar o meu polegar com a mão direita, né, na direção da corrente elétrica, né, eu tenho automaticamente qual que é a direção do campo magnético que é gerado, né, que é perpendicular à corrente elétrica, e eu tenho qual que vai ser a direção da força que vai ser induzida em qualquer corpo que esteja sob a ação desse campo magnético, que vai ser perpendicular tanto ao campo magnético quanto à corrente elétrica, nessa direção. A gente vai ver como isso é e por que isso é importante. Tá? Isso aí vai ter toda a relação com a forma que as técnicas de magnetização vão acontecer nesse ensaio por partícula magnética. Então é importante a gente conhecer aqui essa regra da mão direita aqui, ó, né? Corrente elétrica na direção do polegar, campo magnético nos dedos ali, e a força magnética que é perpendicular a esses dois aqui, ó. Vamos ver como é que isso aí funciona. Então, eu vou mostrar para vocês logo mais quais são as várias técnicas de magnetização, tá? Mas já adianto aqui o seguinte, né? Existem algumas técnicas que eu uso um fio, né? Faço o fio passar, uma corrente passar num fio, né? Existe outra que eu utilizo uma bobina, faço uma corrente elétrica passar por uma bobina, então vai estar gerando um campo magnético induzido, né? Ou posso ter uma outra forma, né? Como uma espiral aqui, como essa aqui, né? É a técnica de Youle, que a gente vai ver como é que chama isso aqui, ó. Então assim, ó, a corrente por convenção, ela vai do polo positivo ao negativo, né? Então se eu utilizar a regra da mão direita aqui, infelizmente eu não consigo mostrar para vocês, né? Aqui, mas eu posso, imagine aqui essa regra da mão direita aplicada aqui, por exemplo, né? O dedão na direção da corrente, né? Os dedos espalmados, então eles vão mostrar qual que vai ser a direção e o sentido do campo induzido, né? Então aqui, ó, eu consigo embrulhar meus dedos em torno desse fio, como mostra as figurinhas aqui, ó. O campo magnético ele vai embrulhar, né? Ele vai circundar essa direção da corrente elétrica aqui, ó. Ele vai circundar um fio, né? Dá para vocês enxergarem isso, gente, nessa figurinha aqui, ó, né? O dedão na direção da corrente, os dedos, né, os outros dedos, eles vão estar circundando, né, esse fio, como mostra essa figurinha aqui, ó, que é exatamente a regra da mão direita. O fio na direção da corrente magnética, da corrente elétrica, como mostra aqui. O campo magnético ele vai estar na mesma direção dos dedos espalmados aqui, né? Então eu consigo fazer exatamente esse movimento para simular qual que vai ser o comportamento do campo magnético. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Sim, consigo, Beleza, né? sim. Sim, professor. Então, na bobina, exatamente a mesma coisa, né, gente? Então vamos simular aqui, né? Botar. Então a corrente está vindo para cá, ela dá voltinha, dá volta, na espiral aqui, né? Se eu botar então o meu dedo polegar, né? Como se fosse na direção da corrente elétrica, eu consigo com os dedos, né, espalmados, né, simular e ver qual que vai ser a direção do campo magnético. Né? Então essa figurinha aqui ela ilustra exatamente o que acontece e a forma das linhas de fluxo aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, né? A corrente vai daqui para cá, né? Então nesse ponto aqui que está fazendo a interface com essa chapa, isso aqui é uma chapa, né? Eu tenho que a corrente vai para cá, né? Vai subindo, né? Nesse ponto aqui de junção. Então as linhas de campo que são induzidas nesse ponto, ou seja, nesse ponto da chapa, vão ter essa forma aqui, né? Circundando esse ponto aqui, ó. Né? São as linhas de força desse campo magnético aqui, ó. Né? E a gente vai ver quais são as técnicas que estão representadas aqui por cada uma dessas figuras aqui, ó. Tranquilo, gente? Então, se vocês entenderem o conceito, vocês vão entender facinho quando a gente estiver falando das técnicas aí. Bom, e com relação à permeabilidade magnética, né? A permeabilidade magnética é a facilidade com que o material pode ser magnetizado.
né? Então, isso aqui em física é representado pela letra grega μ. Né? Então, de acordo com essa permeabilidade magnética, ou seja, com essa facilidade de material poder ser magnetizado mais ou menos, os materiais são classificados em 3 categorias. Ou os ferromagnéticos, os paramagnéticos e os diamagnéticos. Né? A gente está bastante acostumado a ouvir falar em material ferromagnético. Né? São aqueles que são fortemente atraídos por um ímã. Né? Então vamos ver aí como que se diferencia cada um dessas categorias de materiais. Então, primeiramente, os ferromagnéticos, né, que tem uma permeabilidade magnética maior do que 1, né, são aqueles fortemente atraídos por um ímã. Né, e são esses aqui os materiais ideais para estarem sendo utilizados aqui no ensaio por partículas magnéticas. Né. A gente vai ver mais para frente ali que o pó magnético ele é constituído de partículas ferromagnéticas. Tá? Então, esse aqui é o material ideal, tá? Os ferromagnéticos. Existem os materiais chamados paramagnéticos, né? Que a permeabilidade magnética é igual a 1. Esses materiais eles são levemente atraídos por um ímã. Né? E por não ser muito forte, não são recomendados para utilização no ensaio por partícula magnética. Já os diamagnéticos eles são levemente repelidos pelo ímã. Né, também não são indicados no ensaio por partícula magnética. Quando eu falo que não são indicados, gente, né, eu estou falando sobre os pós magnéticos. Né, a gente vai ver mais para frente lá. São aqueles pós que vão ser aspergidos em cima da superfície da peça para saber se eu tenho uma descontinuidade ou não. Tá? Então, esses pós magnéticos eles devem ser constituídos de materiais ferromagnéticos. Tá? A gente já viu anteriormente que, que o material que eu estou ensaiando, né, necessariamente precisa ser ferromagnético também. Tá? Se o material que eu estou ensaiando não for ferromagnético, eu também não consigo ensaiar o material. Tá? Então, tudo que está envolvido no ensaio de partícula magnética tem que ser material ferromagnético. Tranquilo? Então, exemplos de materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Então a gente tem o ferro, né, e todas as ligas do ferro, né, então o aço, né, é um material ferromagnético, o cobalto, o níquel, tá, e o aço, como eu comentei. Materiais que são levemente atraídos, alumínio, cromo, estanho. Então você veja, o aço inoxidável ele tem um alto teor de cromo. Né? Então ele começa a ser paramagnético. Tá? O aço inoxidável, né? Ele começa a ser um pouco complicado para fazer o ensaio por partícula magnética. É até difícil, não se recomenda. Né? E diamagnético também não se recomenda o ensaio por partícula magnética dele. Então zinco, chumbo, cobre são tipos de materiais que eu não consigo fazer ensaio por partícula magnética nesses materiais. Tá? Então o ideal é ferro, cobalto, níquel e suas ligas, tá bom? Como o aço, por exemplo. Tranquilo? Esse é um dos inconvenientes do ensaio por partícula magnética. Nem todo material pode ser submetido a esse ensaio. Legal, então entendemos aí o conceito bem básico, né, de magnetismo, né, das linhas de fluxo, né, de como se descobre qual é a direção da linha de fluxo. E o que isso tem a ver, então, com o ensaio por partícula magnética? Como é que eu consigo identificar defeitos numa peça a partir desse ensaio? É isso que a gente vai ver agora. Existe uma sacada muito interessante que foi descoberta, né, pelos físicos, que é o chamado campo de fuga. Né? Então, para começo de conversa, o ensaio de partícula magnética ele consiste em submeter uma peça, ou uma parte de uma peça, a um campo magnético. E essa passagem do campo magnético pela peça vai provocar um efeito. Né? Esse efeito é o campo de fuga, quando eu tenho algum defeito, né? Quando eu tenho alguma ruptura, né? do caminho que esse campo magnético anda. Né? Então essa região, na região magnetizada da peça,
as eventuais descontinuidades existentes vão causar esse campo de fuga. Como é que ele acontece, gente? Né? Então, vocês lembram que o campo magnético, ele induz uma força, né, em qualquer partícula que seja altamente atraída pelo ímã, né? Então as ferromagnéticas, elas possuem uma força induzida, né? Existe uma força que vai provocar um movimento, né? A tendência de movimento nessas partículas. Só que o que acontece? Quando eu encontro uma descontinuidade como essa que está mostrando aqui, ó, essas linhas de fluxo elas vão sofrer uma perturbação, né? Como se eu, na superfície aqui dessa descontinuidade, estivesse criando um imãzinho, né? Eu vou criar aqui um polo positivo e um polo negativo, né? Onde acontecem essa descontinuidade dos campos dos campos magnéticos, são os campos de fuga, né? Então, devido, né, à interrupção, né, física, né, causada pela descontinuidade, eu vou ter então uma deformação no campo magnético, né, que são os chamados campos de fuga. E essa deformação do campo magnético vai me criar uma polaridade, né, nos contornos dessa descontinuidade, né? E essa polaridade eu consigo identificar, gente. A grande sacada é isso. Eu consigo identificar pequenas polaridades, né, criadas no material que eu estou ensaiando, né? Através do quê? Através da aspersão de um material ferromagnético em cima da peça que eu estou ensaiando, né? Esse pó magnético ele vai ser atraído por esses polozinhos magnéticos que foram criados pelos campos de fuga, e em cada lugar que eu tiver uma aglomeração, né, desse pó ferromagnético, eu já vou suspeitar, não só suspeitar como ter certeza, né, que eu tenho uma descontinuidade na estrutura do material ali, né? É bem interessante, bem inteligente esse ensaio. Aqui nessas fotografias a gente consegue enxergar como que aparece para a gente essa aglomeração de pós, né? Elas ficam marcas, essas que aparecem, essas trincas aqui, ó, na verdade elas podem ser tanto superficiais como subsuperficiais, né? Não necessariamente está aflorando a superfície da peça, mas o pó que é aspergido aqui, ele se aglomera, né, exatamente no contorno, né, na região onde eu posso ter, onde eu estou tendo, né, essa descontinuidade que provocou o campo de fuga ali, ó. Então, é o que esse texto diz, né? A aplicação das partículas ferromagnéticas provoca aglomeração, né, a sua aglomeração nos campos de fuga, né, devido ao surgimento desses bipolos magnéticos que eu comentei com vocês, né? Então cria um imãzinho localizado ali, ó. Esse imãzinho localizado ele vai fazer com que essa partícula de ferromagnético se aglomere nessa região onde tem exatamente o contorno das descontinuidades ali, ó. Então essa aglomeração indicará o contorno do campo de fuga, né, fornecendo a visualização do formato e da extensão da descontinuidade. Essa daqui é a mesma coisa, né, numa câmera negra, né, numa luz negra, né? Eu consigo enxergar exatamente onde o pó ferromagnético está se acumulando, né? E pelas características do pó, né, ele é fluorescente, então se eu boto uma luz negra, eu consigo claramente enxergar aonde esses pós estão se concentrando, se aglomerando aqui, ó. Não é legal? Então é isso, né? Quer dizer, a grande sacada do ensaio por partícula magnética é exatamente a aglomeração de partículas ferromagnéticas que eu asperjo, né, em cima da superfície, né, faço aspersão em cima da superfície, e aonde tiver a aglomeração delas eu sei que tem uma descontinuidade lá, que pode ser superficial ou pode ser subsuperficial, ou seja, a olho nu não necessariamente eu enxergaria essas descontinuidades. Tranquilo? E aqui é aquele exemplo que o meu xará Iberê Tenório mostrou para vocês, né? E presencialmente eu até faço essa experiência, essa demonstração para o pessoal, né?
A gente pega uma palha de aço, né? Uma peneira e um ímã, pode ser qualquer ímã de geladeira, por exemplo, né? Aí o que a gente faz? A gente queima essa palha de aço, vocês podem fazer em casa, né? Queima, né? Bota um fogo aqui, né? Essa palha de aço ela vai se desmanchar, né? Ela vai queimar, na verdade. E a gente pega aquele pozinho que fica da palha de aço, né? Aí eu passo na peneira só para ficar homogêneo ali, né? E aqueles fiapos, né, de palha de aço queimada, né, que continua sendo aço, eu coloco, né, homogeneamente aqui com homogeneidade aqui em cima de uma folha e boto o ímã de geladeira embaixo dessa folha. Eu vou ver claramente as linhas de campo serem criados ali, ó. É bem bacana, bem interessante. Aí eu mexo o ímã e eu vejo qual é o comportamento aqui das palhas de aço que vão ser atraídas e mudar a posição em função das linhas de fluxo aí. Ó. Bem interessante. Como o Iberê Tenório mostrou ali no experimento dele ali. Ó. Isso aí vocês podem fazer em casa. Então, gente, né, falando ainda sobre os princípios do ensaio por partícula magnética. Né? Então é o seguinte, né, eu posso fazer variar, né, a intensidade desse campo magnético. Né? Então essa intensidade ela tem que ter um valor adequado, né, para mim poder estar movimentando os pós magnéticos que eu vou jogar em cima da superfície. Né? E eu faço isso, quando é induzido, variando a corrente elétrica, né, que eu passo no meu fio. A gente vai ver como a gente faz isso. Né? E aí tem uma coisa importantíssima, gente, né, no ensaio por partículas magnéticas. Né? A gente vai conseguir enxergar, através desse ensaio, descontinuidades que sejam o mais perpendicular possível, né, ao plano das linhas de campo. Eu vou repetir. Né? O plano da descontinuidade, né, ele tem que ser o mais perpendicular possível às linhas de campo. Né? E aí a importância de a gente conhecer aquela regra da mão direita, né, para saber qual que é a direção das linhas de campo. Né? Então vamos ver aqui esse exemplo. Né? Se eu tenho uma linha de campo, né, que está nessa direção, né, passando no meio aqui da peça que eu estou ensaiando, né, as descontinuidades que eu vou estar conseguindo enxergar com mais facilidade vão ser as descontinuidades que são perpendiculares à direção dessas linhas de fluxo. Tá? Então, no caso aqui, uma descontinuidade que está aqui cruzando as linhas de fluxo aqui, eu vou conseguir facilmente enxergar essa descontinuidade. Se eu tiver uma descontinuidade que vai ser que tem a mesma direção dessa linha de fluxo, muito provavelmente eu não vou conseguir enxergá-la. Se essa trinca aqui não tivesse nessa direção, mas tivesse nessa direção aqui, ó, né, axial, né, longitudinal, eu não conseguiria tá enxergando essa descontinuidade. Olha só, isso aqui é muito importante, gente. Se eu estiver pensando, por exemplo, numa linha de campo que está aqui longitudinal, né, porque ela é criada por uma bobina. Né? Então, como aqui a gente viu anteriormente lá, uma bobina cria linhas de fluxo aqui no seu eixo, né, que são longitudinais à peça aqui. Ó. Então, a descontinuidade que eu vou estar enxergando são descontinuidades que são perpendiculares a essa linha de fluxo. Aqui de novo, né, se eu tiver uma descontinuidade que seja também longitudinal, eu não vou conseguir enxergar se eu magnetizar desse jeito aqui. Ó. Né? Nessa outra figura, eu vejo um outro jeito, uma outra magnetização, né, que produz aqui, ó, linhas de campo que são circulares aqui, né, no eixo transversal dessa peça, né? Elas têm esse sentido aqui, ó. Então, seguindo essa regra aqui, ó, eu vou estar conseguindo enxergar descontinuidades que são aqui axiais, né? Que são perpendiculares a essa linha de campo aqui, ó. Né? Se eu tivesse uma descontinuidade circular aqui, né, nesse plano axial, eu não conseguiria enxergar direito essa descontinuidade.
Um outro jeito, né, da descontinuidade ser perpendicular a essas linhas é se ela for longitudinal aqui, ó. Isso aqui eu também vou conseguir enxergar, porque essa descontinuidade ela está perpendicular a essas linhas de campo aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Essas figurinhas? Tá claro ou não? Sim. Tranquilo, né, gente? É muito importante isso, gente. Por que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouquinho que por causa dessa propriedade, né, eu normalmente não consigo detectar as descontinuidades, né, porque eu não sei numa peça a priori em que direção que a descontinuidade vai estar. Eu tenho que utilizar mais de uma técnica de magnetização. Eu tenho que fazer o meu campo magnético tá atravessando a peça em direções diferentes, porque só fazendo isso é que eu vou ter certeza que eu vou enxergar todas as descontinuidades, já que eu não sei a priori qual que é a posição da minha descontinuidade aí. Tá? Então, normalmente eu uso mais do que uma técnica de magnetização, e a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso é feito. Tranquilo? Essa é a explicação de eu ter que fazer o ensaio usando magnetização com vários jeitos diferentes. Ainda sobre o princípio do ensaio por partícula magnética, não existe um tamanho mínimo para a descontinuidade para que ocorra o campo de fuga, né? Então pode ser pequeno que seja, eu vou ter o campo de fuga, né? Então por isso esse ensaio acaba sendo mais eficiente ainda que o líquido penetrante para a identificação de indicações superficiais, né? Desde que o material seja ferromagnético, sempre lembrando disso aqui, ó. Tá? Então, quando eu tenho aplicações mais rigorosas, mais críticas, né, e eu tenho a opção de escolher entre líquido penetrante e partícula magnética, né, se é uma aplicação crítica, é preferível fazer o ensaio por partícula magnética. Tá bom? Então a gente vê aqui umas fotos, né, dá para ver nitidamente, né, aqui no caso são trincas, né, que tem nesse parafuso, nesse flange aqui. Legal, gente? Né? Então vamos falar um pouquinho, né, começar a falar sobre a metodologia do ensaio. Então vimos aí os conceitos físicos, né, e qual a implicação daqueles conceitos físicos em algumas coisas que vão afetar o ensaio. Então vamos ver como é que esse ensaio é executado. Então a gente vai falar basicamente em 5 coisas importantes. Tá? Técnica de magnetização, tipo de corrente, né? Tipo de partícula magnética, que podem ser várias, 2 basicamente. Método de ensaio se é via úmida e via seca, vocês vão ver, é bem simples isso. Né? E a questão do método, se é um campo contínuo ou campo residual. A gente vai ver cada uma dessas características aqui. Ó. Né? Primeiramente falando sobre técnicas de magnetização. Tá? Existem várias técnicas diferentes. Cada uma das técnicas eu tenho vários métodos de fazer essa magnetização. Então, primeiramente, falando sobre a magnetização longitudinal. Então, como a gente viu que as indicações das descontinuidades que são enxergadas preferencialmente são perpendiculares, né, às linhas de fluxo, nessa magnetização longitudinal, ela é indicada para descontinuidade perpendicular ao eixo principal da peça. Né? Então aqui essa figurinha ilustra bem isso aqui. Ó, né? Então magnetização longitudinal seria como se fosse um eixo, né, em que eu crio um campo magnético que passe longitudinalmente pela peça. Tá? Por isso o nome longitudinal. E aí o tipo de descontinuidade que eu vou conseguir enxergar bem facilmente são descontinuidades que são perpendiculares ao eixo, tá? Que são perpendiculares a essas linhas de campo aqui, ó. Tranquilo? Basicamente eu tenho 2 técnicas para fazer isso, né? Ou com bobina circular, ou com uma outra técnica muitíssimo utilizada, né? Que é a chamada técnica de Yoke, né? Que é um eletroímã em U. Né? A gente vai ver como é que isso aí funciona.
Então essa aqui são figuras ilustrativas dessas duas técnicas, né? Essa daqui é a técnica por bobina, que vai envolver a peça que está sendo ensaiada. E essa aqui é a técnica de yoke, né? Que eu faço uma indução dos campos magnéticos a partir de um dispositivo em forma de U, né? Então como é que acontece? Aqui nessa técnica eu faço passar uma corrente elétrica que vai circular essa bobina aqui, ó, né? Então, como a gente viu anteriormente, essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético que aqui no meio da bobina ele vai ser longitudinal aqui, ó, né? Aqui fora ela vai ter outra forma, né? Mas aqui no meio ela vai ser longitudinal. E aí eu faço isso, né? A peça que tem que ser ensaiada é colocada no meio da bobina, né? Então, se a peça tiver uma descontinuidade que seja transversal aqui, ó, eu vou facilmente conseguir enxergar a partir dessa técnica aqui, ó, tá? Já nessa outra, né, que é a técnica do yoke, eu vou fazer uma corrente elétrica, então passar, né, de um polo a outro aqui, desses dois braços aqui, né? Então vai acabar criando campos magnéticos que são circulares aqui em torno de cada um dos pezinhos aqui que está em contato com a peça. Aqui no meio, né, eu vou ter linhas de campo que vão de um polo em direção ao outro aqui, ó, né? Por isso que eu falo que é longitudinal. E aí eu faço a observação das descontinuidades entre os pés dessas duas, desse U aqui, ó. Tá? É essa região que eu vou aspergir o pó magnético e onde ele ficar aglomerado eu vou conseguir enxergar isso quando eu aplicar o pó magnético aqui, ó. Tá bom? De novo, as indicações, né, das continuidades que eu vou conseguir enxergar da maneira mais fácil são as mais perpendiculares possíveis desses dois pés do meu yoke aqui, ó, né? Por isso, como eu não sei a priori qual que é a posição da descontinuidade, eu vou ficar variando a posição desse yoke, para lá e para cá, transversal, né? Eu vou fazer em X, né? Primeiro nessa posição, depois nessa posição, depois nessa posição, depois nessa posição. Eu vou fazer variar a posição do meu yoke com relação à peça para tentar identificar, né, todas as descontinuidades em todas as posições possíveis aqui na minha peça. Tá bom? Aqui tem um videozinho que mostra essa questão da indução do campo magnético, né? Fica bem interessante. Também é uma experiência, né? Bem rapidinho, 35 segundos que a gente consegue ver isso aqui, né? Então, inicialmente eu tenho uma agulha imantada, né, que está numa certa posição. Quando eu fizer a ligação dos fios numa pilha mesmo, né, eu vou induzir uma corrente elétrica por esses fios e eu vou perceber que a posição da minha agulha ela vai variar quando eu fizer esse acionamento aí, passando a corrente elétrica pela bobina. Olha só. Veja, né? Eu liguei as pilhas, mudou completamente a interação com a minha agulha. Uma demonstração prática, né, provando como um campo magnético é induzido numa corrente elétrica. Legal, né, gente? Isso a gente percebe, né, que ela está exatamente longitudinal aí. Aqui, gente, né, um videozinho, né, de um inspetor fazendo uma inspeção num cordão de solda, né? Lembra aquilo que eu falei para vocês, que ele está usando a técnica de yoke, né, aquele U, né, e vocês vão perceber que ele vai variar, né, a posição do yoke, né, com relação ao cordão de solda, para tentar identificar o maior número de descontinuidades possíveis em posições diferentes do cordão de solda, né? Então vamos ver como é que isso aí funciona. Aqui ele está, aqui, né, só para interromper o vídeo para poder falar, ele está aspergindo, né, vocês percebam, aquilo que ele está jogando em cima da superfície é um líquido que contém pó magnético nesse líquido, tá? A gente vai ver depois mais em detalhe como é que isso aí funciona.
luz, o contraste aqui não permite a gente enxergar exatamente o que ele está enxergando ali, né? Mas de qualquer forma, o inspetor também ele tem um treinamento, né? Quanto mais ele faz aqui, mais craque ele fica em enxergar descontinuidades ali, né? Aqui ele parou para mostrar porque ele deve estar enxergando alguma coisa ali, ó. E aí ele está indicando já onde que ele está identificando aí os problemas ali. Tá vendo aí o grupinho? TL deve ser uma trinca longitudinal. Acabando, só para finalizar aqui. O filme não ajuda muito a gente a enxergar isso. Beleza, gente, né? Quer dizer, a gente não consegue enxergar muito pela qualidade do filme, né? Pelo contraste ali, né? Mas a gente percebe pelas cenas ali que o inspetor ele conseguiu identificar ali algumas trincas ali, né? Bom, então a primeira técnica de magnetização, então, né, foi a técnica de magnetização longitudinal, né? Que tem 2 metros para fazer isso, né? Utilizando uma bobina ou utilizando a técnica do yoke. Essa outra técnica, né, é chamada de magnetização transversal ou circular, né? E ela é indicada para detecção de descontinuidades paralelas ao eixo principal, né? Então olha só que interessante, gente. Aquela primeira, a magnetização longitudinal, eu consigo enxergar defeitos que são perpendiculares ao eixo principal. Já essa magnetização transversal ou circular, eu consigo identificar descontinuidade paralela ao eixo da peça, né? E existem basicamente 3 métodos para fazer isso, né? Através de placa de contato, condutor central e eletrodos, né? São 3 técnicas distintas, mas qualquer uma delas cria então um campo magnético transversal ou circular. Vamos ver como é que funciona isso. Então olha só, nessa primeira, né, eu passo uma corrente elétrica pela peça, olha só, né? Então a peça aqui é uma peça que está sendo inspecionada, né? Eu coloco ela entre 2 polos, né? Polo positivo e negativo, e faço uma corrente elétrica passar por dentro da peça, né? Indo do polo positivo para o negativo, né? Então o que vai acontecer? Vai criar linhas de fluxo, né, que são aqui circulares com relação ao plano transversal da peça. Lembra a regra da mão direita, né? Então esse campo magnético aqui ele vai conseguir me identificar, né, facilmente qualquer descontinuidade que seja perpendicular a essas linhas. Ou seja, se eu tiver uma linha nessa direção, uma descontinuidade nessa direção, facilmente eu vou enxergar aqui, ó. Se eu tiver uma descontinuidade aqui também transversal, né, e for perpendicular às linhas, eu também vou enxergar facilmente aqui, ó, né? Mas normalmente essa técnica aqui é utilizada para verificar descontinuidades aqui na superfície da peça, né, que seja aqui nessa direção aqui, né? Então aqui é uma figurinha, né, uma foto na verdade, dessas placas de contato. Elas têm exatamente essa forma, né? E essa aqui é a peça que eu estou ensaiando aqui. Nessa figura ele está aspergindo o pó magnético em cima da peça aqui, ó. Tranquilo? E aqui eu tenho um videozinho mostrando isso daí, um videozinho de 1 minuto, né, e meio. Ele mostra barras, né, passando por esse ensaio. Essa técnica de partícula magnética ela é muito utilizada, gente,
em produção contínua de material, né, em linhas de produção, né, que não param nunca, né, eu tenho o ensaio sendo feito automatizadamente, né, de uma forma automática, né, com pouca participação do operador. Então, pessoal, né, parando aqui um pouco para mostrar para vocês, né? Então, essas aqui são as placas de contato, né? Vocês vejam que a barra foi posicionada aqui automaticamente, né? Eu uno essas peças, né? E quando eu uno, eu faço passar a corrente elétrica nessa barra aqui, ó, né? Criando um campo magnético em volta dessa barra. Vocês vejam, esse líquido aqui, ó, é o líquido com um pó magnético que está sendo aspergido em cima da superfície aqui, ó, tá? E aí, pessoal, você veja, aí uma vez aspergido o pó magnético em cima da peça, né, se tiver uma descontinuidade, esse pó vai se aglomerar no contorno aqui da descontinuidade, e aí eu passo, nesse caso aqui, numa câmara escura, né, que o pó, então, nesse caso, é fluorescente, e eu consigo aqui enxergar na câmara escura onde estão os problemas. Legal, gente. A gente não consegue fazer a demonstração em loco, mas a gente traz filminho aqui para vocês, videozinhos para vocês poderem ver como essas coisas são feitas. Legal. Ainda, né? Outra técnica para fazer a magnetização transversal ou circular, né? Eu faço um fio, né, passar no meio de peças cilíndricas, né? Então, a mesma coisa, né? Se eu tenho uma peça cilíndrica, eu faço um fio passar no meio dela, né? Ela vai induzir um campo magnético em volta desse fio aqui, ó. Esse campo magnético também vai passar em volta aqui, circundando essa peça aqui, ó, né? Consegue perceber isso? Né? O fio passa, a corrente ela vai induzir o campo magnético, que vai ser circular. Esses campos circulares vão passar no meio dessa peça, né? Nessa direção aqui, ó. Então a mesma coisa, vai induzir então um campo circular aqui, ó, né? Essa é a técnica chamada condutor central, o nome já diz, né? Tem um fio que passa no meio da peça, utilizado em peças anulares como essa daqui, ó. E existe uma terceira, um terceiro método, né, para fazer essa magnetização transversal circular, que é o método por eletrodo, né? Aqui tem uma figurinha, né, que mostra como isso aí acontece, né? Que gera essas linhas de campo como está mostrado nessa figura aqui, ó, né? Aqui no caso ele está inspecionando um cordão de solda, né? E aqui uma fotografia de como que isso aí é feito, né? A corrente elétrica ela passa, né, pela peça que vai ser ensaiada, né? Então ela induz o campo magnético, né, que vai ser
que vai gerar esse campo circular aqui, ó, como mostra essa figura. E tem um terceiro método, né, que é a magnetização multidirecional, né? Então, em que eu simultaneamente aplico na peça 2 ou mais campos magnéticos, né? Um pelo método longitudinal e outro pelo método circular, né? Ou ainda campos circulares de várias direções. Esse aqui, então, é o método mais completo de todos, né? Então, combinando essas duas técnicas, eu consigo de uma só vez, né, verificar as incontinuidades com várias direções diferentes, né? Normalmente os equipamentos, né, que utilizam a magnetização multidirecional são mais robustos, né, são os chamados equipamentos estacionários, né, porque eles são fixos no chão, né, são mais robustos, né, são maiores, né, e mais caros também, né. Então essa aqui é uma figura, né, de uma máquina estacionária, né, com uma bobina aqui, a gente vê, né, aqui ela tem bobina e as barras de contato, né. Então a peça é posicionada aqui no meio. Inicialmente, por exemplo, ele pode começar com as barras de contato, né, e aí que acabou isso, ele induz o campo magnético com a bobina e faça a bobina passar em toda a extensão aqui da minha peça. Tá? Por isso que é chamada de multidirecional. E aqui então eu trouxe para ilustrar para vocês um videozinho de uma inspeção em virabrequim, né? Virabrequim, né, todo mundo deve conhecer, é aquela peça que vai dentro dos motores, né, acoplado aos pistões ali, né, que vão estar propiciando aqui movimentar o eixo do motor, né? Então eu vou passar, é um vídeo comprido, eu vou passar parte desse vídeo para vocês darem uma olhada de como isso acontece. Aqui, gente, primeiramente ele está aspergindo o pó em cima da peça, né? Vocês vejam que eles não magnetizaram ainda, né?
o pessoal, fica muito nítido, né? Isso aqui deve ser um virabrequim submetido a uma manutenção aqui, né? Porque está muito estragado isso aqui, né? Vocês separaram, né, naquela cena anterior que as descontinuidades perpendiculares aqui, perpendiculares à linha de fluxo. Agora ele vai aplicar o penetrante e vai fazer passar pela bobina. Veja, nessa vez que ele passou a bobina, né, as descontinuidades elas são longitudinais aqui, né, ao eixo. Então, pessoal, o que ele está fazendo agora é desmagnetizando a peça, né? Porque a peça depois do ensaio, ela ficou com magnetismo residual e agora, como o virabrequim não pode, né? Porque ele vai passar por outros processos de fabricação, ele não pode estar magnetizado, então aquele movimento que ele faz é a desmagnetização dessa peça. Tranquilo? Né? É curioso desse vídeo, é bem instrutivo, porque a gente vê claramente a direção das descontinuidades que a gente consegue enxergar, né? Com as duas técnicas de magnetização, né? Longitudinal e circular aqui, né? Beleza, gente? Então aqui é um resumo, né, do que a gente falou. Existem os 3 métodos. O longitudinal, né? Eu tenho 3 técnicas, né, para fazer, bobina e IO, que a gente viu essas duas aqui, né? Na circular, a gente tem a técnica de eletrodo, contato direto ou condutor central, né? E a multidirecional é uma combinação das duas técnicas aí. Tá bom? Legal, gente. Né? Então, alguns cuidados, né, com relação às técnicas de magnetização são os seguintes. Quando eu tenho a magnetização por passagem de corrente, né, eu tenho o risco de abertura de arco elétrico, né, nos pontos de entrada e saída da corrente. Né? Então, quando tenho esse arco elétrico, né, vocês já viram, né, é aquela faísquinha, né, que sai na ponta de alguma coisa que tem uma corrente passando, né? Ela faísca, ela pode queimar a peça nessa região, né? Então a gente lembra, isso aqui é um ensaio não destrutivo, né? Se eu danifico superficialmente a peça, ele deixa de cumprir aí né, uma das suas características, que é não destruir a peça, né? Então esse é um problema, preciso tomar cuidado com isso.
E se eu estou num ambiente explosivo, né, com vapores, né, ou gases inflamáveis, eu tenho risco de explosão. Né, então preciso tomar cuidado com isso aí também. Né. Tá bom, gente? Estamos aí quase 9h30, né? Eu não queria me estender mais, né? Para não sobrecarregá-los, né? De informação. A gente continuaria então na próxima aula falando ainda sobre técnicas e outros detalhes sobre o ensaio por partícula magnética. Tudo bem, gente? Algum comentário, alguma dúvida por aqui, por enquanto? Até aqui? Ok, tranquilo, professor. Tá joia, né, pessoal? Né? Eu procurei mostrar uns videozinhos aí para ilustrar bem aquilo que a gente está falando, né? Substitui aí essa nossa os problemas aí da gente não estar no presencial aí, tá bom? Um pouco meio que complexo, né, esse assunto, pelo menos esse campo magnético, né? Isso, então, é isso aí, né? É bem, então vocês vejam, o líquido penetrante é bem simples, né? Não tem muito né, o que pensar, né? Nesse ensaio por partícula magnética, não, eu tenho que pensar um pouquinho, né? Porque tudo isso influencia, né? Então eu preciso relembrar aí aqueles conceitos de eletromagnetismo ali, né? Eu não me estendi muito, né? Eu fui só naqueles conceitos que importam para a gente conhecer por causa do ensaio, né? Mas você tem razão, Abimael, né? A gente precisa pensar um pouquinho mais, né? Para saber, né, a coisa. Então, assim, eu estou passando esse conceito para vocês conhecerem isso, né? Quer dizer, eu não espero de vocês que vocês decorem essas coisas, né? Porque é pedir demais, né? Mas que saibam que essas coisas existem. Então, por exemplo, uma coisa importantíssima é isso. Olha, agora vocês sabem que, puxa vida, não adianta eu ensaiar com uma técnica só, né? Só com o yoke numa posição, por exemplo, né? Porque pode ser que eu não consiga enxergar algumas descontinuidades. Por que isso? Porque o campo magnético, a direção do campo magnético influencia no que eu consigo enxergar ou não. Né? Então saber disso, né, que opa, né, tem uma variável aí que eu preciso tomar cuidado. Nem que você não lembre, né, exatamente de qual é o tipo de magnetização que vai pegar que tipo de descontinuidade, né, mas certamente vocês sabem que opa, eu preciso, né, se eu estiver trabalhando com isso, eu preciso relembrar e saber já de antemão que a posição da descontinuidade depende de como eu estou magnetizando a peça. Tranquilo, gente? Professor, essa aula está sendo gravada, né? Eu posso acessar ela depois, né? Isso, está sendo gravado sim.